Pessoal, só lembrando, enquanto o pessoal termina de entrar aqui, que o Carlos colocou o QR Code na aula dele, né, Carlos? Logo Sim. no primeiro slide, que é o QR Code da presença, para aqueles que estão pleiteando o certificado de curso de extensão, tá? Esse slide vai ser repetido também um pouquinho antes do final, então lembrem que quando aparecer um QR Code, o QR Code é o QR Code da presença. Eu já vou colocar o QR Code aqui no chat também, para que quem esteja assistindo pelo celular possa fazer a presença também pelo celular. E lembrar que depois da aula do Carlos, a gente tem as perguntas que vão ser enviadas pelo e-mail para que vocês respondam, principalmente os fellows dos serviços que são amigos do Rooster e que acompanham as aulas da Retina aqui com a gente, para que seus preceptores possam ter esse retorno da presença de vocês e dessas respostas, tá bom? Bom dia, Claudinha. Então, eu acho que você Bom pode dia. bom dia. Começar a preparar a sua tela. Eu vou só estou abrindo aqui meu WhatsApp e tal para colocar a presença já no chat para vocês também. Carlos, pode dividir sua tela com a gente, por favor? Apareceu aí? Apareceu aqui, tá em tela cheia, já tá ótimo. Então, a gente vai deixar um minutinho aqui para que vocês possam fazer a presença aqui pelo QR Code. E enquanto eu coloco a aula o link pelo chat, tá, gente? Outra coisa importante que eu quero adiantar, ah, essa programação Interfellow é importante, a gente recebe também os fellows do Brasil todo para acompanhar os nossos serviços, né? Como o Cláudio também recebe, e outros serviços, a Francina acredito que também, né? Caso vocês tenham Sempre à interesse. disposição por aqui. E a gente faz o 2D, faz o 3D, né, no NG Unity. Caso queiram fazer essa interatividade, a gente está à disposição, viu? Luciana também, ela, no horário dela, ela tem muita disposição para receber os fellows de outros estados e também muitos estudantes vão e fazem suas electives lá na fundação. Isso. O Hospital das Clínicas também tem esse programa. É só contactar o serviço, o departamento aqui do, do Hospital das Clínicas. A gente pode passar isso depois no privado, se alguém quiser. E a gente faz uma inscrição e a gente também recebe os optativos, né? Como você colocou muito bem aí, Edson. E vamos lá. Carlos, eu acho que 6h44, podemos começar a sua aula para que a gente não atrase muito, que o tema é extenso, né? Então, boa aula para você. E só lembrando, pessoal, o link de presença já está no chat também, tá? Obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Carlos, o tema da aula de hoje é retinopatia diabética. Eu sou fellow de retina do primeiro ano da Fundação Banco de Olhos e meus agradecimentos para os meus professores que me ajudaram a montar essa aula, a doutora Luciana e o doutor Hudson Nakamura. Passou a tela? Passou, né? Passou. Trouxe um mapa aqui da Federação Internacional de Diabetes, que evidencia os números de diabetes pelo mundo. Hoje a gente tem um diagnóstico aí em quase 600 milhões de adultos entre 20 e 79 anos. Foram 3,4 milhões de mortes em 2024, que representam 1 a cada 6 segundos, e US$ 1 trilhão gastos em relação nesse último ano, e foi um aumento de 338% em relação aos últimos 17 anos. Nesse contexto, a retinopatia diabética é a complicação mais frequente do diabetes, né? E pode causar cegueira em todos esses pacientes, e é importante a gente salientar que é uma causa de cegueira evitável, né? Então, a gente mostrar isso para os nossos pacientes. No Brasil, os números se repetem um padrão que acontece no mundo. Em 2024 eram 16,6 milhões de diabéticos e em 2050 a previsão é que esse número cresça para 24 milhões. O Brasil hoje está entre os 10 países com maior número de diabéticos no mundo. E os fatores de risco, o principal deles é a duração do quadro de diabetes, né? Os fatores de risco para desenvolvimento da retinopatia.
A duração do diabetes é o principal deles. Os pacientes que têm mais de 20 anos de doença, eles têm mais risco de desenvolver complicações. Outro importante fator de risco é um controle ruim da glicemia. Então, a maioria das referências orientam uma hemoglobina glicada menor que 7%. Outras referências orientam menor até que 6,5%. A síndrome metabólica, né, hipertensão, obesidade, dislipidemia. E nesse contexto é importante a gente lembrar que 90 a 95% dos casos de diabetes no mundo, eles representam o diabetes do tipo 2, que está muito relacionado ao estilo de vida. A gestação também é um fator de risco pela produção do hormônio lactogênio placentário, que aumenta a resistência insulínica, pode piorar o quadro de retinopatia nessas pacientes. Tabagismo, fatores genéticos, a nefropatia, que é um sinal de gravidade da doença, também é um fator de risco para a retinopatia. A anemia também é um fator de risco e algumas referências trazem a miopia como um fator de proteção. Isso aqui são dados do Ryans, ele mostra justamente isso, né? A relação do aparecimento da retinopatia com o tempo de doença de diagnóstico do diabetes. A gente percebe aí que no diabetes tipo 1, no quadro azul, depois de 10 a 15 anos do diagnóstico, 90% desses pacientes vão apresentar alguma alteração que justifique a retinopatia diabética. Depois de 15 anos, 25% deles vão ter alterações da retinopatia proliferativa. No quadro amarelo e verde, a gente vê o diabético tipo 2, o amarelo mostra os insulino-dependentes e no verde os que fazem tratamento só oral. A gente percebe que os insulino-dependentes têm maior taxa de evolução para retinopatia diabética. São pacientes que possuem um quadro mais grave, né? E em relação à diabetes proliferativa, a retinopatia proliferativa no tipo 2, depois de 25 anos do diagnóstico, 25% desses pacientes vão apresentar a forma proliferativa. Em relação à fisiopatologia, tudo começa com a hiperglicemia, né, que vai fazer o dano microangiopático, vai evoluir para neuropatia, retinopatia, nefropatia. E em relação à retinopatia, a alteração no mecanismo do sorbitol vai gerar alterações histológicas que justificam a sequência de eventos que vão acontecer nessa cadeia, né? Então, a primeira alteração histopatológica que ocorre é a perda do pericito e logo após o espessamento da membrana basal. Então, aqui nessa imagem da direita, a gente consegue ver bem que o pericito, ele é uma estrutura que faz parte da parede do vaso, aqui um vaso normal, um capilar normal em cima, e aqui é a perda do pericito, e nessa outra imagem o espessamento da membrana basal. E a gente entende que a alteração da parede do vaso torna uma parede mais frágil, que vai levar aos diversos eventos aqui nesse fluxograma, como a perda da barreira hemato-retiniana interna, a fragilidade capilar, os exudatos duros, o edema macular, a presença de microaneurismas, tudo isso levando a um quadro de não perfusão, que vai levar a uma isquemia, que aumenta o VEGF, que vai induzir a angiogênese, a produção de neovasos, isso aí levando a hemorragia vítrea, descolamento tracional, glaucoma neovascular, e tudo isso pode levar a cegueira. Existem algumas teorias bioquímicas que justificam essas alterações. Algumas delas são o acúmulo do poliol, os produtos de glicação avançado, o aumento do estresse oxidativo, a ativação da proteína C quinase e o aumento da via da exosamina. Tudo isso para justificar as alterações que vão, no final, gerar os microaneurismas, os neovasos e o edema. Falando da parte clínica agora, propriamente dita, começando pela retinopatia não proliferativa, é importante a gente entender que todos os achados desse quadro da não proliferativa, eles se limitam à membrana limitante interna, né? Eles não perpassam essa estrutura. O primeiro achado clínico que a gente vai ter são os microaneurismas, eles são vistos como esses pequenos pontos vermelhos, que estão dentro do quadrado. Na angioflor, a gente vai ver como os pequenos pontos de extravasamento, que nessa imagem a gente tem muitos microaneurismas, e na microscopia a gente consegue identificar a presença dessa dilatação nos vasos. As hemorragias intrarretinianas, elas podem ser mais superficiais quando elas estão na camada de fibras nervosas, elas têm esse aspecto de chama de vela, elas são mais alongadas, são chamadas de hemorragia em chama de vela, são alongadas porque estão na camada de fibras, então elas acompanham os trajetos dos axônios, e nessa imagem a gente vê bem elas retificadas.
Podem também ter o padrão de hemorragia, que é chamada de hemorragia em ponto borrão, né? São essas hemorragias mais arredondadas, elas são localizadas na plexiforme interna e externa, e também tem a possibilidade de ter essas hemorragias maiores, mais escuras e também arredondadas, que representam infartos hemorrágicos. Como que a gente vê hemorragia na angioflúor? A gente vê como hipofluorescência por bloqueio. Então, aqui vários pontos de hipofluorescência do contraste pelo bloqueio. Os exudatos duros são também produto da fragilidade capilar, que vai gerar o extravasamento de macrófagos que estão cheios de lipídios, lipoproteínas. Eles estão localizados na plexiforme externa e eles têm um aspecto mais brilhante, né, que a gente tem que diferenciar dos exudatos algodonosos. Então, aqui nessa imagem, a gente vê bem aqui na mácula a presença de exudato duro, né, eles são menores, assim, confluentes, mais brilhantes, né? E os exudatos algodonosos, eles são maiores, são mais claros, estão aqui abaixo da arcada inferior, e eles representam, os exudatos algodonosos, a isquemia dos axônios da camada de fibras. Então, nessa imagem aqui também a gente consegue diferenciar bem a característica dos dois tipos de exudatos. A isquemia macular é um sinal de prognóstico pior. A gente tem fisiologicamente uma área a zona vascular da fóvea, né? E essa zona vascular ela vai aumentando com o tempo, com a evolução da doença, ela vai aumentando. E é um sinal de prognóstico ruim, é a segunda principal causa de perda de visão nos pacientes com a forma não proliferativa. Existem também alterações venosas que podem gerar a dilatação e a tortuosidade das vênulas, o looping venoso, que está mostrado aqui na imagem superior, o beading venoso, que são as veias em rosário, né? A veia que tem essa dilatação e estreitamento assim seguido, e também esse padrão em segmentação em salsicha, que está mostrado aqui na imagem inferior. Podemos também ter as alterações arteriolares. Quando a gente tem isquemia, é possível ver uma sutil dilatação das arteríolas, e com a evolução do quadro pode ter estreitamento periférico, as veias em fio de prata e a própria obliteração, e fica nesse aspecto bem semelhante ao que a gente vê em oclusões arteriais mesmo. Existe também a presença das irmas, que são anormalidades da microvasculatura intrarretiniana. É importante a gente diferenciar ela de neovasos. As irmas acontecem num contexto distante entre vênulas e arteríolas para tentar perpassar essas áreas de isquemia. Então, nessa seta aqui, a gente vê a presença de irma e nessa seta de cá, a presença de neovasos. A diferença é que os neovasos estão extravasando contraste na angioflúor, coisa que não acontece com as irmas, né? Aqui na imagem inferior, na rede colorida, também presença de irmas, indicado pelas setas. O edema macular diabético é a principal causa de perda de visão nos pacientes que têm a forma não proliferativa. Ela acontece pela perda da barreira hemato-retiniana interna, está muito associada com os exudatos. Ela é mais comum com a evolução da doença, né, em quadros mais graves, mas é importante a gente destacar que o edema macular pode ocorrer em qualquer estágio da doença, então a gente vai ver que ele não vai entrar na classificação. O ETDRS foi um estudo que aconteceu na década de 80 para estudar a influência da fotocoagulação no tratamento do edema macular. E eles definiram o edema macular, chamando o edema macular de clinicamente significativo, criaram essa classificação, né? E a gente vê ela até hoje, então é importante a gente saber. Vai ser um edema macular clinicamente significativo quando houver um espessamento, que é mostrado na imagem aqui pelo esse círculo cinza, um espessamento dentro de 500 micras do centro da mácula, ou a presença de exudatos duro dentro de 500 micras do centro da mácula associado a um espessamento adjacente, ou ainda um espessamento maior que 1 diâmetro de disco dentro de 1 diâmetro de disco do centro da mácula. Com a evolução da tecnologia e o surgimento do OCT, a gente consegue estudar melhor o edema hoje em dia, a gente consegue entender se ele envolve a fóvea ou não. Um edema que envolve a fóvea vai ter maior baixa de visão no paciente. O edema pode ser focal, o edema pode ser difuso.
Um edema difuso, ele pode adquirir o aspecto de cisto, né? Então, a gente vai chamar ele de edema macular cistoide. Aqui eu trouxe as imagens desse artigo que estudou as diversas possibilidades aí de apresentação do edema macular. A gente vê a presença aí de descolamento seroso, vê esse aspecto de cisto, a presença dos exudatos. E aqui esse artigo, ele diferencia a presença do edema macular cistoide com a degeneração macular cistoide, que é mostrada aqui nessas duas imagens inferiores. Eu não sei se vocês conseguem ver minha seta, mas nas duas imagens inferiores a gente vê o quadro de degeneração macular, que são pacientes com um prognóstico ainda pior. Na imagem F também a gente pode verificar a presença da membrana epirretiniana, assim como na H. E na imagem D, a presença de uma tração vitreomacular. Isso aí vai influenciar na discussão do tratamento que a gente vai mencionar mais para frente. Seguindo aqui. Então, com o avanço do OCT, a gente conseguiu estudar melhor esses edemas, e aí a gente percebia que com o tratamento, às vezes, reduzia a espessura macular do edema, mas não melhorava a visão, às vezes até piorava, e os estudos mostraram que isso é porque já poderia estar havendo dano às células, aos fotorreceptores, né? Então, eles estudaram a presença de biomarcadores no OCT que indicam para a gente um prognóstico pior. São biomarcadores que podem mostrar pacientes que vão responder de forma pior ao tratamento ou responder de forma mais lenta. Quais são esses biomarcadores de mau prognóstico? As DRIOs, que é a desorganização das camadas da retina interna. Nessa imagem mais inferior aqui, a gente consegue ver nessa região, consegue separar, delimitar bem as camadas da retina interna, eles até desenham as linhas aqui para mostrar que a gente consegue fazer bem essa definição. Quando a gente chega mais para o lado aqui um pouco, onde está indicado pela seta, a gente percebe que não tem como definir, diferenciar nenhuma camada aqui. Então, isso é exatamente a DRIO, né, a desorganização das camadas da retina interna. Outro biomarcador de gravidade são os focos hiperreflectivos, também mostrado aqui na imagem. O descolamento seroso macular, que eu mostrei nas imagens anteriores. A disrupção da elipsoide, da zona de interdigitação e da membrana limitante externa. Então, aqui na imagem superior, eu trouxe um OCT normal para a gente entender como é que é mostrada as camadas externas da retina, né? São linhas contínuas. E aqui, quando a gente tem essa interrupção, está mostrada aqui na imagem, né? A interrupção da zona elipsoide, da membrana limitante externa, são dois achados de gravidade, biomarcadores de gravidade. E a presença também de uma membrana epirretiniana é outro marcador de prognóstico ruim. O OCT também permitiu a gente identificar a evolução desse edema no sentido da sua etiologia propriamente dita, né? A gente sabe que nas fases mais precoces, o edema mais agudo, ele é mediado por VEGF, e com a evolução do quadro, com a cronificação do edema, a contribuição para esse edema vai ser mais por citocinas inflamatórias. Então, talvez nesse momento a gente opte por, em vez de usar o anti-VEGF, usar o corticoide intravítreo. O OCT pode ajudar dessa forma também, porque foram encontrados biomarcadores de inflamação, que são os focos hiperreflectivos, a presença de DRIO e o descolamento seroso da retina. Se o paciente passa por essas etapas, não consegue fazer o controle adequado, ele vai chegar aí no último estágio de gravidade da retinopatia, que é a retinopatia proliferativa, que é caracterizada pelo surgimento dos neovasos, e esses neovasos podem crescer em diversas partes do olho. Aqui eu trouxe a imagem de um neovaso de disco, neovaso de retina. Se esses neovasos crescem tanto a ponto de chegar na câmara anterior, eles vão crescer ali pela borda da pupila, na íris, e podem atingir até o trabeculado, causando um glaucoma neovascular. Essa imagem, esse paciente tem muito neovaso, né? Então, o que eu digo assim, para principalmente quem está começando a residência, a gente não pode esperar um paciente com tanto neovaso assim, né? Geralmente eles começam com poucos neovasos, começam aqui na borda da pupila, então todo paciente que está com quadro de diabetes mais avançado, a gente tem que pesquisar a presença desses neovasos, a gente
pesquisar bem aqui na borda da pupila para a gente não deixar passar, não comer bola nesse sentido. Esses neovasos, eles são vasos que não são patentes, né? Não são vasos saudáveis, né? Então, eles, com o tempo, eles vão se degenerando, vão formando fibroses, né? E eles formam essas proliferações fibrovasculares que estão mostradas aí na imagem superior. Essas proliferações geram muita tração na retina, né? Podendo gerar descolamento tracional, podem gerar também um descolamento regmatogênico, descolamentos mistos, né? Que deixam um prognóstico aí bem desfavorável. E além disso, esses neovasos podem sangrar, gerando hemorragias pré-retinianas, hemorragias vítreas. E como a gente já havia mencionado, os neovasos, eles extravasam contraste, né? Como está indicado aqui na angioflúor inferior. Então, em resumo, o que pode causar perda de visão no paciente com retinopatia diabética? Para aqueles que têm um quadro não proliferativo, o edema macular e a isquemia macular, e para os que evoluem para a forma proliferativa, além do edema e da isquemia macular, também a neovascularização, a hemorragia vítrea, o descolamento tracional e o glaucoma neovascular são as causas de baixa de visão. Eu trouxe algumas imagens do nosso serviço, que foram pacientes atendidos nessa terça-feira, anteontem, para a gente ilustrar também alguns achados e como isso faz parte da nossa rotina, né? Então, aqui no olho direito desse paciente, a presença dos exudatos duros maculares, a presença do exudato algodonoso aqui em cima, as hemorragias arredondadas em ponto borrão, a hemorragia mais retificada, vamos dizer assim, que representa a hemorragia em chama de vela, presença aí dos extravasamentos pelos neovasos, microaneurismas que brilham na angioflúor, os defeitos a hipofluorescência por bloqueio, né, causado pelas hemorragias, os microaneurismas bem difusos. Esse paciente com muito neovaso de disco, né, uma hemorragia pré-retiniana aqui peridiscal, e a gente vê na angioflúor dele o extravasamento do contraste. E agora a gente entra na parte da classificação. Mencionando mais uma vez o ETDRS, eles criaram primeiramente uma classificação que envolvia esses 7 campos. Eles criaram essa classificação bem complexa, com 13 passos aí de gravidade. E foi passando o tempo, a gente viu a importância de estudar além desses 7 campos, né? Então, os artigos mostraram que se a gente usa uma imagem de ultra-wide aí, a gente tem a possibilidade de avançar em 2 steps de gravidade na classificação do ETDRS, né? Se a gente não ficar só contido ali nos 7 campos do ETDRS. Esse artigo mostrou um risco, quando a gente estuda o ultrawide aí, um aumento de 3,2, um risco de aumento de 3,2 duas vezes, de aumentar em 2 vezes a progressão da retinopatia diabética, e um risco de 4,7 vezes de evoluir para formas proliferativas da doença. Essa imagem inferior aqui mostra bem para a gente os achados de microaneurismas e fora, né, do campo dos 7 campos aí do TDRS, então a importância da gente estudar além deles. E aí foi vista a necessidade de criar uma classificação mais prática para a clínica no dia a dia. Essa aqui é uma classificação usada internacionalmente, a classificação que a gente vai ver aí no dia a dia. A gente vai classificar a retinopatia não proliferativa em leve, quando ela tem apenas poucos microaneurismas. Ela vai ser moderada quando tiver mais do que somente microaneurismas, mas ainda não vai se enquadrar na característica de grave. E ela vai ser grave quando ela apresentar um dos seguintes: quando tem mais de 20 hemorragias intrarretinianas em cada um dos 4 quadrantes, o bleeding venoso em pelo menos 2 quadrantes e a presença de irmas em um ou mais quadrantes. E aí vira essa regra do 4-2-1, né? Se ele tem 2 desses que eu mencionei, vai ser a retinopatia muito grave, não proliferativa muito grave, que tem mais risco ainda de evoluir para a forma proliferativa. Quando começam a aparecer os neovasos ou tem uma hemorragia vítrea ou pré-retiniana, a gente já vai chamar essa retinopatia de proliferativa. Um quadro de retinopatia grave, ele tem chance de evoluir para proliferativa de 15% em 1 ano e de 60% em 3 anos. E quando ela se torna muito grave, ela tem risco de 45% de evoluir para proliferativa em 1 ano. Percebam que eu não falei de edema e de exudato nessa classificação, porque eles não vão entrar realmente.
já que eles podem acontecer em qualquer uma dessas etapas. Em relação ao manejo da doença em si, das complicações, a gente tem um arsenal terapêutico que envolve a panfotocoagulação, que vai ser indicada a partir dos casos da não proliferativa grave. A ideia é a gente panfotar, fazer o laser nas áreas isquêmicas para a gente parar de ter o estímulo para a produção do VEGF, né? Que é a razão aí para o surgimento dos neovasos. Existe também a opção de se fazer um laser focal ou laser em grid, geralmente é feito para mais na mácula, né, ou também para tratamento do edema macular, quando ele é refratário e ao anti-VEGF. A gente pode abrir para discussão aí para ver como que os doutores estão usando esse laser focal ou em grid. O anti-VEGF, os corticosteroides também, intravítreos, são outra possibilidade terapêutica. E a cirurgia de vitrectomia, né? A gente até comentou aí antes de iniciar a aula, como que a gente pode pegar, né, pacientes com um grau muito avançado, né, e que o ideal é a gente não deixar chegar nesse ponto de precisar da vitrectomia. Mas ela vai ser indicada geralmente quando o paciente tem muita tração, um risco de descolamento, ou um paciente que já tem descolamento, um paciente que tem hemorragia vítrea persistente, muito sangramento, para a gente fazer uma limpeza daquele vítreo ali. Quando tem um edema macular refratário ao tratamento, pode tentar fazer uma vitrectomia, principalmente se existe relacionada a esse edema ali uma tração, seja da hialoide posterior ou de uma membrana epiretiniana, para retirar essa tração na tentativa de melhorar o edema também. Mas o mais importante de tudo que a gente vem mencionando em toda a nossa apresentação é realmente o controle da doença de base. Esse artigo mostrou a relação da evolução da retinopatia diabética com o nível da hemoglobina glicada, que no gráfico B está mostrando para a gente uma hemoglobina glicada de 6% e a evolução da retinopatia, a incidência da retinopatia, né, ela evolui de forma bem menos rápida, comparada aqui com o último gráfico, a hemoglobina glicada de 9%, uma evolução bem mais abrupta aí do quadro de retinopatia. Como que a gente acompanha esses pacientes, né? O paciente que tem diabetes tipo 1, a gente consegue, na teoria, identificar exatamente quando começou esse quadro de diabetes do paciente. Então, a gente pode começar o rastreio para retinopatia depois de 5 anos do diagnóstico. Os pacientes com tipo 2, que a gente não consegue identificar realmente o momento exato de início, né, do diagnóstico, então, logo quando a gente identificar o diagnóstico do tipo 2, a gente já vai fazer o rastreio para retinopatia diabética. As gestantes, seja com tipo 1 ou tipo 2, a gente fazer um rastreio logo no começo da gestação, no primeiro trimestre. E aí, cada um dos níveis de gravidade aí vai ter uma orientação de segmento. Importante a gente entender que quanto mais grave o quadro, né, esse segmento vai ficar mais, a frequência das consultas aumenta, né, o intervalo é menor. Quando tem edema macular, essas consultas têm que ser mensal, um edema que envolve a fóvea, né, no caso, o segmento do paciente tem que ser mensal. E agora, falando mais especificamente do tratamento do edema macular, eu trouxe aqui o DRCR-NET, é um grupo de estudos que surgiu em 2002 e até 2019 eles tinham publicado 95 artigos. Eles fazem o estudo através desses protocolos e tudo que a gente usa hoje de tratamento é baseado nesses protocolos. Então, trouxe aqui o protocolo I, que comparou o laser com ranibizumab e a triamcinolona para o tratamento do edema macular. Esse é um gráfico da própria apresentação do estudo. A gente percebe aqui as duas linhas superiores, que foram as linhas que tiveram mais ganho de visão. A linha em azul foram os pacientes que usaram ranibizumab com um laser mais tardio, depois de 6 meses, né? O laser, no caso, para tratar o edema. Qual que é a ideia disso, né? O paciente faz o anti-VEGF logo no início do quadro, ele melhora bastante o edema, e depois de 6 meses ele vai fazer um laser ali no edema residual que sobrou. Como o edema já melhorou bastante, então a potência do laser é menor, né?
por isso tem menos efeitos colaterais e o ganho de visão foi maior. A segunda linha, a linha alaranjada, é também o paciente que fez o ranibizumab logo no início, mas também fez o laser no início, nos primeiros 10 dias de tratamento, ele teve um ganho de letras um pouquinho menor. A linha amarelo foi o uso da triancinolona intravítrea com laser precoce também. Tem um ganho de visão no começo bem parecido com as outras duas linhas do anti-VEGF, mas logo depois ele decai bastante. Isso é atribuído à formação de catarata cortisônica aí pela triancinolona. E a linha rosa é o placebo com laser precoce também. Então, em relação à triacinolona, a gente percebe que os pacientes pseudofásicos podem ter um benefício maior do corticoide intravítreo. A triacinolona hoje em dia não é muito utilizada porque ela aumenta muito a pressão intraocular. Hoje em dia existe o implante de dexametasona, que é o Zurdex. Ele aumenta menos a pressão, tem um efeito mais duradouro. E o interessante do corticoide é que é uma opção legal para os pacientes que têm contraindicação anti-VEGF, né? Que são as gestantes, são pacientes que tiveram eventos tromboembólicos nos últimos 3 meses. A gente pode lançar a mão dos corticoides para esses pacientes. Aqui é o mesmo gráfico, eles continuaram o estudo aí por 5 anos e o gráfico seguiu com o mesmo padrão. O protocolo T fez a comparação desses 3 anti-VEGFs, o aflibercept, o bevacizumab e o ranibizumab para tratar o edema macular. Então, eles pegaram pacientes com visão entre 20/30 e 20/200, randomizaram para receber cada uma dessas 3 drogas no esquema de PRN. Eles receberam até 6 injeções ou até atingirem a visão de 20/20. E a conclusão, depois de 2 anos, foi que para os pacientes que tinham uma visão inicial melhor que 20/50, as 3 drogas foram equivalentes em termos de ganho de visão, apesar de que a redução da espessura macular foi menor com o bevacizumab. E para os pacientes que tinham uma visão de base inicial de 20/50 ou pior, depois do primeiro ano, o aflibercept mostrou um maior ganho de visão, mas depois do segundo ano, o aflibercept e o ranibizumab tiveram achados semelhantes e os dois foram superiores ao bevacizumab. O que a gente pode trazer desse estudo, né? O bevacizumab, apesar dele ser um pouco menos efetivo que as outras duas drogas, né, ele se mostra como uma droga clinicamente relevante, e isso é muito importante, principalmente no contexto de saúde pública, porque essa droga tem um custo bem inferior em relação às outras drogas, né? Então, para a gente continuar usando ele aí no dia a dia. O protocolo V, ele estudou o tratamento do edema macular com envolvimento foveal para os pacientes que tinham uma visão muito boa. Então, foram pacientes que tinham visão de 20/25 ou melhor, iam para o seu exame de rotina e era visto ali um edema macular pequeno. Eles foram seguidos por 2 anos, foram separados em 3 grupos, pacientes que receberam laser ou aflibercept ou foram só observados. Apesar do tratamento inicial, 15 a 19% dos pacientes perderam uma ou mais linhas de visão durante o período do estudo, e as conclusões foram que para esses pacientes que têm uma visão muito boa, um edema macular leve, o tratamento imediato com laser ou anti-VEGF não é necessário, e a ênfase para esses pacientes deve ser no controle da doença de base, né? E caso eles tenham perda da visão piora da visão durante o follow-up, aí a gente avaliar entrar com laser ou anti-VEGF. O protocolo W avaliou o anti-VEGF de uma forma preventiva para evitar a evolução da retinopatia diabética e do edema macular propriamente dito. Então, eram pacientes que tinham acuidade visual de 20/25 ou melhor, e retinopatia não proliferativa moderada ou pior. Esses pacientes receberam uma dose inicial de ataque de aflibercept e depois aplicações a cada 4 meses. Depois de 2 anos, quais foram os resultados? As complicações que ameaçam a visão diminuíram de 43% para 16%, a incidência do edema macular diminuiu de 14% para 4%, e a progressão para a forma proliferativa diminuiu de 33% para 13%, e a acuidade visual se manteve estável.
Então, a terapia com anti-VEGF, ela reduz a retinopatia, a gravidade da retinopatia de base, ela diminui o número de complicações e ela pode não melhorar a visão, mas ela previne a piora geral do quadro. Aqui eu trouxe um quadro com as drogas antiangiogênicas que a gente tem disponível. O Conbercept é uma droga que foi aprovada na China só até o momento. A gente tem o implante intravítreo do ranibizumab, que é o Susvimo. Tem hoje em dia o aflibercept de 8 miligramas, é o Eylea HD. Então, qual que é a ideia dessas drogas novas que estão surgindo e vão surgir mais? É que a gente precise e possa intervalar o tempo, né? Aumentar o tempo entre as doses, que esse tempo seja cada vez maior, que esses pacientes precisem cada vez menos dessas aplicações, né? O vabismo é interessante, o faricimab, que é um anticorpo bispecífico, ele atua ali no anti-VEGF, na angiopoetina 2. Aqui estou finalizando minha apresentação, coloquei aí o QR Code da presença. O protocolo AN do DSR-NET, ele está estudando o tonabersat, está um estudo em fase 2, é uma droga usada aí para tratamento de enxaqueca. Ele inibe os canais atua nos canais de conexina 43, então está sendo avaliado aí para tratar edema macular diabético, edema macular de modo geral. O protocolo aí estudou a fotobiomodulação no contexto do edema macular e foi visto que, apesar de ser bem tolerada, não foi vista nenhuma efetividade, então o estudo foi descontinuado. E aqui eu queria mostrar para vocês o mutirão de diabetes que a doutora Luciana promove aqui em Goiânia todos os anos. A gente já está no 10º ano de mutirão aí, é feito em todo novembro aí, os pacientes recebem uma cartilha de orientação aí e são reunidos aí mais de 500, 600 acadêmicos de medicina nessa causa. A doutora Luciana consegue muitas entidades aí para auxiliar todos os fellows e residentes. Os pacientes recebem exames de fundo de olho, recebem uma avaliação bem integral com o exame do pé diabético. A gente faz a panfotocoagulação nesses pacientes também. É uma avaliação bem geral aí de pressão arterial, das outras comorbidades, né? Glicemia, nutrição. E é um mês que a doutora Luciana costuma falar que Goiânia se pinta de azul, né? É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Carlos, excelente sua aula, viu? Acho que você conseguiu trazer aí um passeio pela retinopatia diabética de uma forma muito abrangente, citando também os artigos, os principais artigos. Então, realmente, você está de parabéns. Vou passar a palavra aqui ao Hudson e depois ao Fred, que eles querem comentar, e depois eu volto. Parabéns, Carlos. Excelente, como eu falei para você, né? É um assunto muito amplo, não dá para falar tudo, mas você colocou nos pontos principais. É interessante a gente lembrar que a parte do exame, vendo todas as camadas da retina, onde realmente estão as hemorragias, as alterações, os exudatos, é importante você usar uma lente de mácula mesmo para examinar, para saber ajudar na classificação, no acompanhamento desses pacientes. Outra coisa que você falou muito importante sobre o estudo do ETDRS, aquela visão periférica que nós temos hoje disponíveis, né? Ainda fazemos, para quem não tem uma grande angular de fazer anjo, o paciente olha para um lado, para outro, para você saber os pontos de isquemia, mas uma grande angular, esse estudo mostrou bem que mostra a necessidade de você ver essas isquemias, visualizar aquilo lá e indicar um bom tratamento. Em relação ao laser grid focal, não é que esteja em desuso, mas muitos não já estão usando mais, muitos serviços, né? Eu uso, eu prefiro pegar uma angiografia e selecionar alguns pontos onde eu possa fazer aquele laser focal, ou laser em grid, ou laser focal, onde você possa ver aquela marca chalky white, e não ser muito profunda, a marca do laser, e geralmente é um pouquinho só um laser modificado para não gerar escotomas.
Outro comentário importantíssimo, embora uma medicação não tão usada hoje, a gente está no 880, geralmente no serviço público é o 8 do Avastin, ou no particular do Eylea para cima, o Vabismo, a Vabysmo agora já está tendo assim, bons resultados, né? Mas lembrar que esses estudos aí mostram que o ranibizumab foi muito importante para gerar essa consciência e dos vários estudos que você colocou aí, o protocolo ONE-TVW, você vê que também é importante comparar o ranibizumab com essas medicações, os corticoides e o avanço hoje para o corticoide do Ozurdex, que é muito mais preparado, dá menos complicações em casos onde o fator anti-VEGF, como você disse, o paciente às vezes não pode recebê-lo, mas muitas vezes o paciente já recebeu anti-VEGF suficientemente e agora precisa do componente inflamatório. Para isso, o anti-inflamatório com o Ozurdex seja importante. Então, tudo isso aí foi importante, né? Quero te parabenizar. E cabe agora a discussão. Eu queria também chamar o Fred, né? Depois a Luciana está lá disponível para falar também e entorpecer aí sobre a campanha também que tem sido feita, né? Fred, bem-vindo. Bom dia, Hudson. Tudo bem? Bom dia a todos. Carlos, parabéns pela aula, viu? Eu quero aqui, na verdade, enfatizar a importância desse tema que você abordou na aula. Na minha opinião, a doença mais importante, mais relevante, que o retinólogo tem que saber profundamente, tem que estudar. E por que que eu acho isso? Principalmente do ponto de vista de saúde pública e qualidade de vida. Por quê? Primeiro, uma doença muito prevalente, você comentou. Então, aproximadamente 10% da população é diabética. Pacientes diabéticos com mais de 40 anos, um terço deles tem algum grau de retinopatia diabética. Os dados dos Estados Unidos mostram que uma pessoa a cada 3 é pré-diabética nos Estados Unidos. Então, é uma doença muito prevalente. E quando ela leva baixa de visão, ela leva em pessoas ainda economicamente ativos, ou seja, pacientes que estão produzindo, ou seja, tem um tremendo impacto na qualidade de vida, na economia da população. E número 3, o mais importante aqui que eu considero, a gente consegue evitar a cegueira desses pacientes, ou seja, a gente consegue atuar e evitar que esses pacientes progridam para uma baixa de visão irreversível, a gente consegue manter esses pacientes enxergando. Então, é muito relevante. Todo retinólogo tem que dominar muito bem esse assunto. Tem um local que eu gosto de indicar muito para os fellows estudar aqui, que é o Guidelines da Academia Americana, tem esses dados muito resumidos e bem práticos ali. Então, se alguém tiver o computador fácil aí, o Hudson, eu sei que ele acompanha as aulas no computador, digite aí no Google PPPAAO, Diabetic Retinopathy, que aí a gente vai ter aí vários, a gente pega o mais atualizado, eles estão sempre atualizando ali esse guidelines, então é o Preferred Practice Pattern da Academia Americana de Oftalmologia, é muito bom, bem prático ali e bem atualizado. A gente comentou aqui sobre os corticoides, né, o tratamento, inclusive corticoide nos Estados Unidos, nós tivemos esse ano a aprovação de mais um corticoide, o Iluvien, que é a fluocinolona. Já era um medicamento aprovado para tratar casos de uveites não infecciosas e recentemente teve a aprovação para uso em bula em pacientes com edema macular diabético, ou seja, mais uma opção aí na nossa arma terapêutica nesse combate à cegueira dos pacientes com retinopatia diabética. Tem todas as complicações ali do corticoide, mas em contrapartida a gente tem aí uma meia-vida mais longa aí dentro do olho, o paciente precisando de menos tratamentos e não deixa de ser mais uma arma terapêutica aí para a gente poder utilizar. Muito boa apresentação, viu, Carlos? Gostei demais. Outra coisa também que eu quero aqui, se o Rodrigo não for comentar, eu já vou adiantar, se o Rodrigo não estiver aqui, o termo exudato algodonoso, antigamente achava-se que era realmente o exudato, na verdade hoje a gente entende que são áreas de isquemias, então na verdade não tem exudato, a nomenclatura mais adequada seria manchas algodonosas. O Rodrigo gosta sempre de comentar isso nessas aulas de retinopatia diabética. Se não tiver aqui, eu já adiantei o comentário dele. Ok, Carlos? Muito boa aula, parabéns.
Todos nós temos que estudar muito esse assunto, porque é muito relevante para a saúde pública, é muito relevante para a oftalmologia, para a gente dar mais qualidade de vida para a nossa população. Outra coisa importante é a gente conscientizar também a população do exame com o oftalmologista, o paciente com diabetes. Então, é nosso papel essa conscientização e tratamento dos pacientes para evitar cegueira. Bom dia a todos. A aula foi ótima, Carlos. Parabéns, foi muito boa, né? Então, o que eu quero ressaltar, o Fred já falou quase tudo que eu ia falar, mas é importante essa prevenção, né? Que a retinopatia diabética, ela é 100% prevenível. A cegueira do diabetes é 100% prevenível. E cabe a nós, médicos oftalmologistas, e a nós, retinólogos, né, encabeçar essas campanhas para poder conscientizar a população e para poder tratar essa população também, que a gente sabe que aqui no Brasil é uma população muito sensível, que não tem acesso ao tratamento. Então, essas campanhas, o importante delas que o Rafael começou, a Francine também. Então, a gente continua aqui em Goiânia, baseado no que eles já fazem há muitos anos. Então, essas campanhas, elas são importantes para poder educar a população e tratar a população de forma adequada. Já tem 10 anos que a gente faz essa campanha aqui, e eu sou uma apaixonada pelo diabetes e por salvar esses pacientes da cegueira, né, que é importantíssimo. E também das outras complicações do corpo todo, né, da amputação dos pés, da hemodiálise, da morte súbita por infarto, por AVC. Em relação ao edema, tem essas drogas novas que estão chegando, né? O Iluvian, que ele é ótimo, ele é um corticoide, uma triacinolona que dura até 3 anos. Lembrando que o preço dele nos Estados Unidos é bem caro e ele dá glaucoma, quase 100% de glaucoma nesse paciente, catarata e glaucoma, já que é uma triacinolona de liberação lenta. Mas é ótimo para controle de uveíte. Tem pacientes que usam lá, né? O Foster gosta muito de usar para uveíte, para edema macular na uveíte, para as uveites de forma geral, e tem é uma droga, vamos dizer assim, muito potente, que tem um excelente resultado. Né? E lembrar da importância, né, do médico oftalmologista e do retinólogo, né, no controle e no diagnóstico desses pacientes. Eu acho que isso é importantíssimo, nós nos colocarmos nessa posição, que a gente faz a diferença em termos de saúde pública para o paciente e para a população. Né? Eu acho que é isso. Excelente, gente. Acho que é por aí. Vocês falaram tudo, né? Assim, sempre brinco que se a gente tiver que dar alguma lembrança para essa aula, seja para fellow, seja para residente, é que o paciente diabético ele tem que ser acompanhado e os exames têm que ser realizados anualmente, né? E principalmente paciente diabético. Claro que você colocou o paciente diabético do tipo 1 a partir de 5 anos, a cada 5, 7 anos de doença, a probabilidade de retinopatia diabética ela aumenta, mas lembrar também que o paciente tipo 2, ele às vezes se descobre diabético, ele já é diabético há mais tempo e ele não tinha consciência, né? Não sabia desse caso. Já era diabético, ele já pode ter retinopatia diabética, às vezes em estado avançado. Então, o mais importante que é tudo que a Lu faz aí, que vários grupos, né? Rafael tem feito com maestria, todo mundo que faz os mutirões, o mais importante não é o diagnóstico, mas eu acho que é trazer a informação e multiplicar essa informação que o paciente diabético ele tem que fazer exame de fundo de olho, ele tem que prevenir, porque infelizmente, mesmo atualmente, muita gente não sabe que o diabetes pode causar cegueira. Eu acho que Cássio trouxe realmente um apanhado geral aí espetacular. As cirurgias vão ser mostradas no segundo bloco, né? Quando a gente passar o meio do ano e a gente começar a parte cirúrgica. Então, acho que você trouxe muito bem e conseguiu fazer um resumo, né, nesse tempo espetacular aí de retinopatia, de edema e dos estudos atuais. Não sei se o Abenor quer comentar alguma coisa. Tá vendo o pessoal aí em Cascavel? Um abraço, Abenor. Fiquem à vontade para a gente se encaminhar para o encerramento. Claudinha, você está sem som. Bom dia, parabéns pela aula, a aula é muito legal. Como todo mundo já falou, acho que não tem muito a acrescentar, não, Fran. Realmente, o diabetes é uns 30% do nosso ambulatório. É muito gostoso você ver a diferença de tratamento quando a gente começou e como é agora. A única coisa é realmente a diferença que dá no resultado se a gente é mais agressivo nesse começo. A gente tem pacientes com diabetes com visão muito boa.
Então, realmente tratar o mais precoce possível e lembrar, eu acho que se tem uma patologia que a gente vale a pena fazer uma boa anjo, é a diabetes. Ela vai mostrar realmente as áreas ali de má perfusão. Então, hoje a gente já consegue fazer uma panfoto bem legal, bem guiadazinha pela anjo. As anjos hoje são muito legais, né? Só historicamente falando, a gente era da época que revelava as fotos, então era difícil a gente pegar tudo ali. Hoje a panfundoscópica mostra claramente as áreas de má perfusão. Então a gente consegue acompanhar o paciente. A gente não tem uma cultura de controle muito bom. A gente também não tem uma cultura de fazer a multidisciplinar. Conseguir fazer isso de maneira sistemática, né? Ter todos os vai sair na frente aí, né? Porque é uma coisa impressionante como é que a gente não controla a diabetes, né? Eu tenho a primeira consulta, eu sempre converso, eu tento conscientizar, mas depois na correria a gente continua nem sempre dando a importância principal, que é o que foi colocado na aula, que é o controle glicêmico. E aí a gente acaba tratando, enxugando gelo. Mas parabéns, eu sempre gosto de participar para a gente poder. E hoje tem muito trabalho mostrando realmente a diferença entre os tratamentos, ou tá vindo drogas novas que são muito legais. Então isso aí vai cada vez a vitrectomia, quando tem tração, geralmente ajuda. Eu nunca arrependi de fazer a vitrectomia, eu sempre arrependi de não ter feito. Então, é sempre tratar o mais precoce, estar perto do paciente, e é um paciente que vai rodar. Tem vários pacientes meus com os colegas, tem vários pacientes dos colegas aqui comigo. Então, eles vão rodar porque é uma coisa crônica, nem sempre melhora a visão. Então, a gente vai ter que trabalhar em cima disso aí. Mas parabéns e um bom final de semana para todos aí. O Carlos, você colocou Fran, Fran, só mais um minutinho. Em relação ao laser, né? A gente usa mais ou menos o que o Carlos Gilo usa, né? Além da panfoto, o laser para edema macular diabético, quando não tem resposta com anti-VEGF, a gente usa o micropulse aqui, a gente tem o Pascal, e a gente usou inclusive nas campanhas, e também o subthreshold, né? E as marcas, ou então aquelas very visible, né? Então, acaba ajudando nesses não responsivos, né? Para resgatar o paciente. Então, eu acho que isso é importante, que na nossa época, quando eu me formei, a gente usava aquele grid forte, hoje a gente não usa mais isso, e focando sempre em preservar a visão do paciente, né, e o campo visual também. Era isso que eu ia comentar, que o Carlos colocou esse ponto para abrir para discussão, mas é isso mesmo. E lembrar que retinopatia diabética proliferativa, a gente não pode só pensar no edema macular, a gente tem que pensar nas áreas de isquemia, e a panfotocoagulação está indicada, né? Então, hoje a gente tem um mix de tratamento que você tem que pensar sempre na melhor visão do seu paciente. Eu concordo plenamente, obviamente, os estudos estão aí para mostrar isso, que a gente tem primeiro que enxugar o edema, porque você diminui a lesão. O laser, antigamente, quando você fazia panfotocoagulação e o paciente abaixava a visão, muitas das vezes, né, que a gente não tinha anti-VEGF, e esse era o tratamento de escolha, provavelmente por um aquecimento secundário ali da mácula, né, por edema muito alto. Então, hoje o anti-VEGF realmente ele vem para ajudar. Mas lembrar que a gente também não pode injetar ad eterno, a gente tem que estar sempre monitorando o paciente, você tem, pelo menos de tempos em tempos, mapear aquele paciente, se você não faz isso no final da sua injeção. Cuidado com os casos que já têm uma retinopatia proliferativa, com neovaso fora do plano, com neovaso de arcada, porque esses pacientes, se você injetar, essa tração aumenta e você pode levar a um descolamento da mácula. Então, o anti-VEGF não é tão inócuo quanto a gente pensa, é excelente, mas também a gente tem que entender o momento do paciente e ir monitorando com fundo de olho para evitar descolamentos tracionais aí, que possam envolver a mácula e o que o Claudinho falou, né? Nunca já se arrependeu de operar, nunca se arrependeu de não operar, já se arrependeu de ter demorado para operar, né, Cláudio? Então, assim, uma vitrectomia bem indicada, ela tem muito seu valor.
Hoje tem alguns artigos, né, vários que postulam fazer uma vitrectomia precoce num diabético com proliferativa, mas a gente sabe também que ele tem sofrimento a nível do disco, você tem má perfusão a nível do disco, então às vezes você tem uma retinopatia lindamente tratada, operada com uma vitreia, o paciente com resposta pobre, porque tem um sofrimento outro, né? O paciente é um compêndio de fisiopatologia, de complicações que ele pode ter. Então, a gente tem que ter uma certa parcimônia, até na hora de indicar e saber quando indicar. Mas acho que é por aí. E, mais uma vez, parabéns. E a gente volta a falar de cirurgia depois, quando a gente trouxer vários casos aí de DRT para conversar. Tá bom? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Semana que vem é feriado, né? Semana que vem é feriado? O quê? Dia 1º, é isso? Ah, é verdade, 1º de maio é feriado. É feriado. Semana que vem é feriado, a gente se vê na outra semana, então. Bom dia! Tá. Então, combinado, pessoal. Bom feriado. Eu já estou aqui fora do ar um pouquinho. Bom feriado e para todos. Carlos, parabéns mais uma vez. Excelente aula. Obrigada. Lu, parabéns para vocês, aí para todo mundo da FUBOG, Hudson. E um beijão para todos e bom restinho de semana. Tchau, tchau. Beijo. Obrigado. Obrigado, Francine. Evelinzinha, um beijo.